Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Hoje eu quero trazer para você uma mensagem muito importante sobre voto. Você que constantemente está fazendo voto, prometendo coisas que você não cumpre. Hoje eu quero mostrar o quanto isso pode ser perigoso para você. Você que só vai à igreja quando está com algum problema, você que só vai fazer a oração quando está algum problema, é como se Deus só existisse para você no momento da sua tribulação. Olha que as pessoas, elas têm um senso comum de que o Salmo 23 e o Salmo 91 são as orações mais importantes da Escritura, orações mais poderosas. Na verdade não é, mas é um senso comum das pessoas, porque essas orações se tornaram populares. E como orações populares são conhecidas, mas as pessoas não prestam atenção no detalhe do Salmo 91, em que o próprio Deus ele diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Olha que aqueles que se apegam e buscam a Deus, têm que buscar a Deus por amor. Mas mesmo aqueles que buscam a Deus por amor, passam dificuldades, enfrentam lutas, passam por tribulações, passam por tentações. Jesus disse que na oração devemos pedir a Deus para não cairmos em tentação. Então essas pessoas, elas passam por tentações e o que é que acontece? Chega um momento que você precisa de uma providência emergencial de Deus. E para que Deus te dê essa providência emergencial, muitos fazem votos. E aí é que começa o perigo da coisa. Porque no momento que as pessoas elas fazem o voto, elas pensam no problema que estão enfrentando e no quanto precisam daquela resolução. Mas depois que o problema é superado, depois que as pessoas passam por aquele momento dificultoso e vem um alívio, elas esquecem de que tem que cumprir o voto. E muitas vezes imagina que aquele voto que ela mesma fez, que ele mesmo fez, é muito difícil e que talvez Deus não ligue se você não cumprir com aquele voto. Eu quero lembrar você que na mensagem passada, Ana, na mensagem retrasada e a mensagem passada, Ana faz um voto com Deus e diz a Deus que se ele desse a ela um filho varão, ela o daria para que esse filho fosse consagrado a Deus e vivesse a vida toda servindo a Deus. Deus deu de imediato a Ana esse filho. E o que foi que ela fez? Ela cuidou da criança até o momento que a criança foi desmamada e logo depois entregou na mão do sacerdote Eli para que essa criança estivesse à disposição do Senhor nosso Deus. Ana cumpriu o voto dela. Mas o que aconteceria se Ana não cumprisse o voto? O que aconteceria? Porque muita gente não cumpre o voto e diz assim: Deus é bom, Deus não é vingativo, Deus não é ruim. Mas existe algo muito importante sobre essa mensagem. Eclesiastes capítulo 5 fala assim: guarda teu pé quando entrar na casa de Deus. Chegar para aprender é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não seja precipitado com a tua boca,
O seu coração não se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e você na terra. Sejam, portanto, poucas as tuas palavras, porque do muito trabalho vêm os sonhos, e do muito falar, palavras desnecessárias. Quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumprir, porque Deus não se agrada de pessoa tola. Cumpre o voto que fazes. É melhor que não faça voto com Deus do que fazer um voto e não cumprir. Cuidado, não permita que a tua boca te faça culpado. Nem diga diante dos homens que a culpa foi do mensageiro de Deus que não te advertiu. Por que razão se iraria Deus? Por causa da própria palavra, a ponto de destruir as obras das próprias mãos? Porque na multidão dos sonhos há vaidade, também nas muitas palavras. Tu, porém, seja temente a Deus. Então muitas pessoas fazem votos. Se Deus me abençoar, eu estava comentando na mensagem passada, e muita gente, pediu oração e disse: pastor, eu não ajudo no canal porque eu não tenho dinheiro, nunca sobra dinheiro, não tenho nem para me alimentar. E se Deus me abençoar, eu vou ajudar no canal. Eu digo: vai nessa fé, Deus vai abençoar você. E aí Deus abençoou, pessoas mudaram de casas, pessoas viajaram, conseguiu o dinheiro que estava preso, conseguiram milagres. E de repente desapareceram do WhatsApp, desapareceram do canal, desapareceram de tudo. E aquela coisa que era para ser uma bênção, ser uma maravilha, virou um turbilhão de problemas, doença, miséria, prejuízo, e aí a pessoa reaparece de novo. Só que o pastor é um guia, não é milagreiro. Eu sou um guia, meu amigo e minha amiga. Aqui no verso 6 do capítulo 5 de Eclesiastes, diz assim, não diga ao mensageiro de Deus que foi inadvertência. Não queira colocar a culpa no pastor. Eu não convido ninguém a fazer voto com Deus. Eu não estimulo pessoa alguma a fazer um voto com Deus. Quando você precisa de uma bênção emergencial, o voto funciona? Funciona. Você quer uma bênção financeira e aí você faz um voto com Deus. Deus, se o Senhor prosperar a minha vida, se o Senhor me abençoar, eu vou ajudar a tua obra. E aí Deus abençoa você. E você não ajuda a obra de Deus? Você não contribui com o trabalho do Senhor? Aí você vai descobrir o quanto Deus é justo. Melhor você não fazer voto nenhum. É melhor você pedir a Deus que tenha misericórdia de você, que te abençoe e receber as bênçãos no tempo de Deus, na hora determinada por Deus. Então, a Ana, ela cumpriu o voto dela e foi abençoada. Mas se Ana não cumprisse o voto dela, ela seria julgada por Deus. Nas próximas mensagens, eu vou contar a você as bênçãos que ocorreram na vida de Ana. Não pense você que a bênção de Deus na vida de Ana foi apenas esse menino. Esse menino foi a porta de entrada do milagre de Deus para Ana, tá? Quando você faz um voto com Deus, Deus te abençoa. Quando você cumpre esse voto, então você cumprir esse voto, você está mostrando a Deus que você tem compromisso. E eu já ensinei aqui no canal, quando eu falei de Eli, que o Senhor ele diz o quê? Aos que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam serão
desmerecidos. Então é essa honra, esse compromisso que você tem para com Deus é que vai garantir o milagre de Deus na sua vida. Feche seus olhos. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, pedimos ao Senhor misericórdia e compaixão por nossas vidas. Sabemos que o Senhor é justo e bom. Sabemos que a benignidade de Deus ela dura para sempre. Sabemos o quanto o Senhor é misericordioso, justo e verdadeiro. Sabemos o quanto o Senhor está disposto a abençoar aqueles que ouvem e guardam os mandamentos de Deus. Por isso, ó Espírito Santo, é que nós nos reunimos diante da Tua presença, para pedir ao Senhor, se pecamos, nos perdoa. Se nos afastamos, nos ajuda a nos aproximar do Senhor. Se agimos de má fé, nos mostra onde erramos, para que venhamos nos corrigir. Se agimos com dúvida ou incredulidade, fortalece a nossa fé e a nossa esperança. Se fizemos algum voto para com Deus e não cumprimos, Senhor, nos dá a Tua direção, nos ensina a cumprir os nossos votos, nos ajuda a cumprir os nossos votos para com o Senhor, para que assim o Senhor venha perceber o quanto temos compromisso para contigo, o quanto honramos ao Senhor e a Tua palavra. Se pecamos, é porque somos falhos e pequenos, mas dizemos ao Senhor, agora e cada dia de nossas vidas, cuida de nós. Assim como o pai cuida de filhos pequenos que não sabem se defender, cuida de nós, porque precisamos do Senhor cada momento de nossas vidas, onde quer que formos, onde estivermos, cuida de nós, Senhor. Seja o nosso amparo, seja o nosso refúgio, seja a nossa fortaleza. Visita, meu Deus, essa pessoa que está doente, enferma, essa pessoa que está no hospital, no leito de dor. Vem curá-la, libertá-la. Tende misericórdia e compaixão dessa pessoa que sofre de ansiedade e depressão. Traga o Teu consolo, a Tua luz. Vem visitar essa mulher, esse homem que sofre na vida sentimental. O casamento está destruído, a separação ela é iminente. Vem agora. Age em favor desse casal, salva esse casamento, conserve em paz o coração desse homem, dessa mulher que ama o seu cônjuge e não quer perder a sua família. Misericórdia, Senhor, dos nossos jovens, adolescentes e crianças. Dá sabedoria aos pais para que os orientem, para que os disciplinem. Guia os nossos jovens para que cheguem até a Tua presença. Cuida de nossas crianças para que não se corrompam. Senhor Espírito Santo, pedimos a Ti por aqueles que estão desempregados, endividados, por aqueles que já pensaram até em suicídio porque não sabem como pagar suas dívidas. Abre, meu Deus, a janela dos céus, derrama Tuas bênçãos sobre essas pessoas para que elas possam voltar a sorrir, para que elas possam voltar a ter paz, porque o Senhor tem cuidado delas. Lembra, meu Deus, eu te peço, de cada pessoa que tem contribuído e ajudado com esse canal. Cada pessoa que fez voto de bênção, se o Senhor abençoar, que ajudaria, e essas pessoas têm buscado cumprir o voto, vem abençoá-los, prospera as obras das mãos. Lembra dessa pessoa que tem em mãos a jarra, o copo com água, para que essa água agora seja uma água abençoada, para o bem daqueles que beberem, para o bem daqueles que se banharem, para o bem daqueles que entrarem nesse imóvel que foi higienizado com o poder desta água. Que haja um milagre de Deus para todos que oram comigo, para com todos que acreditam em Deus através dessa mensagem. E você que crê, diga
Assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz,